Aos 28 anos, ele desembarcou em Nova York com 4 centavos no bolso e uma ideia que valia bilhões. Ele desafiou a física, humilhou gigantes da indústria e sonhou em dar energia de graça para cada ser humano na Terra. Mas como o homem que acendeu as luzes do mundo acabou morrendo na escuridão de um quarto de hotel? Prepare-se para a ascensão e queda da mente mais perigosa e brilhante que já existiu. Seu nome era Nikola Tesla. A história começa exatamente à meia-noite do dia 8 para o dia 9 de julho de 1856, em meio a uma violenta tempestade na pequena cidade de Smiljan, nas montanhas do Império Austro-Húngaro, hoje a Croácia. No exato momento que um enorme raio rasga o céu, nasceu Nikola Tesla. Assustada, a parteira disse: "Esta criança será um filho das trevas." A mãe rebateu com calma: "Não, ele será um filho da luz." Sem saber, ela descrevia o destino do homem que um dia iluminaria o mundo. Tesla cresceu entre o rigor intelectual do pai, padre ortodoxo dono de uma vasta biblioteca, e a criatividade silenciosa da mãe, uma inventora autodidata, que adaptava ferramentas e criava soluções para o dia a dia. E foi dela que ele herdou a capacidade de imaginar o que ainda não existia. Ainda menino, ao acariciar o gato da família, viu uma faísca saltar entre seus dedos. O pai explicou: "Isso é eletricidade." A palavra grudou na sua mente. Naquele instante, uma semente foi plantada. Mas a infância de Tesla não foi um conto de fadas, foi na verdade um drama psicológico. Junto com o fascínio vieram tormentos, visões vívidas, quase alucinatórias, que o faziam confundir imaginação e realidade. Para se proteger, criou manias. Repulsa a brincos e cabelos, rituais como o número 3, alimentos sempre em quantidades divisíveis por 3. Aos 7 anos, viu o irmão mais velho morrer tragicamente em um acidente com o cavalo da família. O pai afundou no luto e Tesla passou a se sentir invisível, buscando sempre a perfeição para tentar ser notado. Frágil de corpo, mas com uma mente gigante, ele desenhava máquinas voadoras enquanto outras crianças brincavam. Aos 12 anos, o livro Abaf o inspirou a domar seus impulsos. A partir daí, começou a usar as próprias visões como ferramenta. Desenvolveu a técnica de visualizar máquinas completas na mente, testando e ajustando tudo antes de construir. Seu pai tinha um plano claro. Tesla deveria seguir seus passos na igreja. E aos 17, uma doença devastadora, possivelmente cólera, o deixou à beira da morte. Os médicos já haviam desenganado a família. Foi quando, pálido e sem forças, ele olhou para o pai e propôs um pacto desesperado. "Se o Senhor me deixar estudar engenharia, em vez de me tornar padre, eu prometo que vou sobreviver." Quebrado pelo medo de perder seu último filho, o pai aceitou a proposta e ele milagrosamente se recuperou. Em seguida, foi enviado às montanhas para ganhar forças, e ali, em 1874, começou a imaginar sistemas de transporte e energia dignos do século XXI. Quando partiu para estudar no Instituto Politécnico de Graz, levava na bagagem uma certeza: sua mente não tinha sido feita para uma vida comum, e o mundo ainda não fazia ideia do que estava por vir. Aproveite este momento para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você recebe um aviso sempre que novos vídeos forem publicados. Ao chegar em Graz, Nikola Tesla encontrou o ambiente perfeito para sua mente. No primeiro ano, ele foi o aluno dos sonhos. Estudava das 3 da manhã às 7 da noite. Ele era brilhante. Foi em Graz que Tesla viu pela primeira vez um gerador de corrente contínua sendo apresentado em sala. Enquanto colegas se impressionavam com a tecnologia, ele se inquietou. Percebeu que aquele sistema desperdiçava energia e tinha limitações óbvias. Tesla saiu da aula com uma pulga atrás da orelha e pensou: e se a eletricidade pudesse oscilar, ir e vir, em vez de correr em uma única direção? A semente da corrente alternada começava a germinar.
Mas o brilho foi ofuscado por uma queda abrupta. No segundo ano, a pressão o levou a um vício devastador em jogos de azar. Ele perdeu a bolsa, foi expulso discretamente e fugiu para Maribor. Pouco tempo depois, foi preso por não ter documentos de residência e enviado de volta para casa, onde encontrou seu pai gravemente doente, que morreria um mês depois. Parecia o fim, mas seus tios, reconhecendo seu talento, financiaram seus estudos em Praga. A virada aconteceu em Budapeste. Durante um passeio no parque, Tesla teve uma epifania. Pegou um galho, desenhou no chão e resolveu o princípio do motor de corrente alternada. Com essa ideia, conseguiu um emprego na Continental Edison Company em Paris. Enviado a Estrasburgo, construiu seu primeiro protótipo, mas foi completamente ignorado. Desiludido com a Europa, ele partiu para os Estados Unidos. Chegou a Nova York com 4 centavos e uma carta de recomendações para Thomas Edison, escrita por Charles Batchelor, engenheiro britânico que trabalhava para Edison na Europa e que também foi supervisor de Tesla quando ele atuava na Continental Edison Company em Paris. A carta dizia: "Conheço 2 grandes homens. Um é você, o outro é este jovem." O encontro foi o choque de 2 mundos. Edison era um homem de negócios pragmático, defensor ferrenho da corrente contínua, um sistema limitado, caro e que exigia usinas a cada quilômetro. Tesla era o visionário da corrente alternada, capaz de levar energia a distâncias infinitas. Sentindo o potencial e a ameaça do jovem sérvio, Edison fez um desafio. Se Tesla conseguisse redesenhar seus geradores ineficientes, receberia um bônus de $50 mil, uma fortuna incalculável na época, equivalente a mais de $1 milhão hoje. Tesla aceitou. Trabalhou 18 horas por dia, reformulou 24 tipos de máquinas e entregou uma performance sobre-humana. Quando, vitorioso, foi ao escritório de Edison cobrar o prometido, recebeu um balde de água fria. Edison riu, recostou-se na cadeira e disse: "Tesla, você não entende nosso humor americano. Não havia cheque, não havia bônus, era tudo uma mentira cruel." Sentindo-se traído e humilhado, Tesla pediu demissão imediatamente. O gênio que tinha o segredo para iluminar a Terra passou o inverno seguinte cavando valas nas ruas de Nova York por $2 ao dia, lutando apenas para não morrer de fome. Parecia o fim da linha, mas o fundo do poço foi apenas o alicerce para sua maior vingança. Das valas sujas de Nova York, Tesla foi resgatado por uma mente tão visionária quanto a dele, George Westinghouse. O magnata da energia viu nos motores de Tesla o que Edison se recusava a enxergar: o futuro. Ele comprou as patentes, financiou Tesla e declarou guerra aberta ao monopólio da corrente contínua. A batalha foi brutal. Edison jogou sujo, eletrocutou cães, gatos e até elefantes em público para convencer o mundo de que a tecnologia de Tesla era perigosa. Senhoras e senhores, esta é uma demonstração dos perigos da corrente alternada de Nikola Tesla. Afastem-se! Mas a resposta de Tesla não foi com palavras, foi com luz. O palco do juízo final foi a Feira Mundial de Chicago, em 1893. Quando o presidente dos Estados Unidos apertou o botão de ouro, centenas de milhares de lâmpadas de Tesla se acenderam simultaneamente. A noite virou dia. O público, acostumado à luz fraca e amarelada de Edison, ficou boquiaberto diante daquele brilho branco e intenso. Foi um espetáculo deslumbrante que decretou o vencedor ali mesmo. Mas o golpe fatal viria das águas. Tesla e Westinghouse conseguiram o contrato impossível: domar as cataratas do Niágara. Eles construíram a primeira grande hidrelétrica do mundo. Quando a chave foi ligada, a energia viajou por quilômetros, iluminando a cidade de Buffalo. Era a prova definitiva. A corrente contínua de Edison estava fora da jogada. Nikola Tesla se tornou uma celebridade global. Ele não era apenas um cientista, era o mago da eletricidade. Em suas palestras, vestia fraque e cartola, deixando raios de alta voltagem dançarem pelo seu corpo sem sofrer nenhum arranhão.
segurando lâmpadas que acendiam sem fios em suas mãos. Ele provava que a eletricidade podia ser segura, mágica e abundante. O mundo estava aos seus pés. Ele tinha fama, dinheiro e respeito. Mas Tesla cometeu o erro fatal dos sonhadores. Achou que o mundo dos negócios jogaria limpo para sempre. Tesla venceu uma guerra impossível contra um gigante. Se essa história de superação está te inspirando, mostre sua força. Curta este vídeo agora e se inscreva. Vamos juntos descobrir como o sonho de Tesla se transformou em seu maior pesadelo. Na virada do século XX, Tesla já não se satisfazia em iluminar cidades. Ele queria encolher o planeta. Seu novo delírio visionário era quase impossível de explicar para a época. Uma rede mundial de comunicação e energia sem fio. Mandar mensagens, voz, imagens e eletricidade para qualquer ponto da Terra, instantaneamente e sem cobrar nada. Na cabeça dele, internet, Wi-Fi e transmissão global já existiam, só faltava o resto do mundo alcançar. Para tirar isso do papel, ele convenceu o homem mais poderoso de Wall Street, JP Morgan, a financiar uma construção que parecia saída de outro planeta, a Torre Wardenclyffe, em Long Island. Uma estrutura de quase 60 metros com uma cúpula de cobre gigantesca no topo. Tesla acreditava que, usando a própria Terra como condutor, poderia bombear energia como um coração bombeia sangue, criando um campo acessível a qualquer um com a antena certa. Só que ele omitiu um pequeno detalhe. Vendeu o projeto a Morgan como uma estação de rádio para competir com Guglielmo Marconi. O verdadeiro plano, porém, era a energia livre e global. Enquanto Tesla erguia sua torre, em 1901, Marconi atravessou o Atlântico com o primeiro sinal de rádio, usando, ironicamente, patentes de Tesla. O mundo aplaudiu Marconi. Morgan, impaciente, cobrou resultados. Encurralado, Tesla revelou o que estava tentando fazer: eliminar fios, medidores e boa parte do modelo de negócio da indústria elétrica. A resposta de Morgan entrou para o mito. Se qualquer um pode captar essa energia em qualquer lugar, onde eu coloco o medidor para cobrar? A torneira do dinheiro fechou na mesma hora. Sem novos recursos, Wardenclyffe foi paralisada, enferrujou e acabou dinamitada em 1917, vendida como sucata para pagar dívidas. Ali morria o sonho de um mundo livre e conectado, e começava a longa descida de Tesla ao esquecimento. Depois disso, ele virou um espectro elegante pelas ruas de Nova York, vivendo de hotel em hotel, pagando contas com promessas e caixas misteriosas. Nos anos 1930, ainda tentou um último grande ato, a Teleforce, o famoso raio da morte, um feixe capaz de derrubar milhares de aviões a mais de 400 quilômetros de distância e, segundo ele, tornar as guerras inúteis. Nenhum governo levou o projeto até o fim, a arma virou lenda. Em um dos hotéis, deixou uma caixa pesada dizendo conter um protótipo da arma. Quando, anos depois, a abriram com medo de uma explosão, encontraram apenas sucata elétrica, o último truque do mago. Sem família e quase sem amigos, Tesla depositou sua afetividade onde nunca foi julgado, nos pombos. Passava horas alimentando e cuidando deles no Bryant Park e levava os feridos para o quarto. Entre todos, havia uma pomba branca especial. Com lágrimas nos olhos, o velho gênio confessou a um repórter: "Eu amava aquela pomba como um homem ama uma mulher, e ela me amava. Enquanto eu a tivesse, minha vida tinha propósito." Quando ela morreu, Tesla sentiu que o próprio propósito tinha ido embora junto. Em 7 de janeiro de 1943, foi encontrado sem vida no quarto 3327 do Hotel New Yorker. O homem que sonhou dar energia ao mundo inteiro partiu no silêncio absoluto de um quarto de hotel. Mas as faíscas das suas ideias continuariam acendendo o futuro muito depois da sua morte. Imediatamente após a morte de Tesla, agentes do FBI invadiram seu quarto e confiscaram todos os seus documentos. Supostamente, o governo temia que os segredos do raio da morte caíssem em mãos inimigas. Mesmo morto, Tesla ainda era perigoso.
Durante décadas, seu nome foi apagado dos livros, ofuscado pela máquina de publicidade de Thomas Edison. Mas o tempo é o juiz mais justo de todos. Hoje, basta olhar ao redor. A eletricidade que ilumina sua casa, o motor que impulsiona a indústria, o rádio, o controle remoto e a própria base da comunicação sem fio que você usa agora. Tudo saiu da mente de Nikola Tesla. Ele não deixou herdeiros de sangue, nem fortuna, mas deixou algo maior. Tesla nos ensinou que o verdadeiro visionário não trabalha para o presente, mas para o futuro. Ele não buscava o lucro, mas a libertação da humanidade através da ciência. O mundo capitalista não estava pronto para um visionário que via a ciência como uma missão para a humanidade e não como um negócio. Ele sonhou com um futuro livre e por isso foi deixado para trás. Mas a história fez justiça. Tesla não era um filho das trevas. Como disse sua mãe naquela noite de tempestade, ele foi e ainda é um filho da luz.